Então nessa videoaula nós vamos ver como é que funciona o programa do Microsoft Excel. A nossa ideia nessa videoaula é poder verificar como que funciona o Excel, e como que nós utilizamos ele dentro da automação de escritórios, dentro das empresas. Então, em primeiro momento, o Microsoft Excel 2013 ele tem essas guias aqui que nós podemos ver como a guia de página inicial, a guia inserir, a gente tem a guia layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Tá? Essas guias padrões, elas nos dão todas as questões que a gente pode estar trabalhando dentro do Excel. Na primeira aba da página inicial, eu tenho questões aqui de colagem, de copiar e colar, como a questão aqui de poder colar uma informação que esteja na área de transferência, recortar. Aqui eu tenho também para copiar e colar uma imagem. Aqui eu tenho para copiar a formatação, eu tenho aqui fonte, tamanho de fonte. Aqui também é para aumentar e diminuir fonte, também se refere a tamanho de fonte exatamente igual a como se refere nesse campo aqui. Eu tenho negrito, itálico, sublinhado. Eu posso clicar aqui para escolher um sublinhado duplo ou um sublinhado simples. Eu tenho questões aqui para poder colocar uma borda na minha célula ou não. Eu tenho cor de fundo, eu tenho cor da letra, alinhamentos de centralização na horizontal e na vertical. Eu posso também fazer as palavras dentro das minhas células estarem inclinadas de alguma outra em outro sentido. Eu tenho que quebrar a linha automático para poder quebrar automaticamente lá, tipo, não coube dentro da minha célula o espaço, ele quebra a linha, aumentando o tamanho da linha ali, na questão vertical, para poder botar para baixo, para poder ver o que está escrito dentro daquela célula, já que ela não tem o tamanho suficiente, isso eu quebro a linha. Eu tenho mesclar, a ideia do mesclar é poder juntar. Eu tinha duas células em cima e ele juntou, elas se tornaram então em uma única célula. Eu tenho questões aqui de formatação dos números ou texto que eu teria ali, tipo, eu tenho para botar número, eu tenho para botar moeda, para botar em contábil, para botar em data abreviada, em data completa, em hora, por exemplo. Data completa, ele botaria, por exemplo, hoje, que hoje era segunda-feira, dia 19 de maio de 2015. Já na data abreviada ele vai escrever para mim 19/05/2015. Eu tenho formatos de hora, de porcentagem, de fração, científico, texto, e tenho mais formatos onde eu consigo escolher e também organizar vários formatos conforme o que eu desejo ou preciso. Ok, eu tenho formatação condicional, formatação da minha tabela, formatações prontas para as tabelas. Mas o que nos importa nesse primeiro momento, fora essa questão inicial aqui, a gente mais vai utilizar aqui são essas coisas que estão daqui para cá. Nessa videoaula, essa é o nosso interesse, assim como também as fórmulas que nós vamos utilizar. Então, assim, em primeiro momento, o Excel ele tem colunas que são indicadas por letras e ele tem linhas que são indicadas por números. O encontro de uma coluna por um número dá-se uma célula, e uma célula, por sua vez, tem um endereço. Esse endereço é sempre formado pela letra da coluna e pelo número da minha linha, ou seja, aqui é o endereço B1. Então essa célula, que é o encontro dessa coluna com essa linha, tem um endereço que é B1. Nesse outro caso aqui, eu estou na coluna I, na linha 10. Então aqui é I10. Esse é o endereço, e eu posso ver isso nessa parte aqui do Excel. Ok.
Dentro do Excel, eu tenho... Ele é um programa, né, que é desenvolvido para cálculos. Então, dentro do Excel, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um valor, né, vamos supor aqui, de R$ 120,36, com 36 centavos. Tá? E eu tenho um outro valor de 526 com 98 centavos. Eu quero fazer uma soma disso aqui. Eu tenho um valor, então, dentro da célula A1 e um valor dentro da célula A2, que são dois valores absolutos. São valores absolutos porque são exatamente o que está digitado. Eu posso ver aqui, inclusive, ó, na barra de f de x, que é a barra de funções, que dentro da célula o que está escrito é exatamente aquele valor, ó, 120,36 e 526,98. Isso é um valor absoluto. Porém, se eu viesse aqui escrever a seguinte coisa, criando uma fórmula simples, igual a A1 mais A2. Esse valor que está aqui dentro da célula em A3, ele é um valor relativo. Por quê? Porque A1 se refere ao valor de A1. Inclusive ele colocou em azul aqui, ó. Vamos fazer uma situação aqui, ó. Vamos ampliar para poder enxergar melhor o que ele está querendo nos mostrar, ó. Observa que ele deixou essa parte em azul, ó, e aqui está em azul, me mostrando que está se referindo a A1. E aqui está A2, se referindo a A2. Ele fez A1 mais A2, que me deu o valor de 647,34. Se a gente for fazer a soma, a gente vai ver que vai dar exatamente esse valor. Eu também poderia fazer essa mesma conta, vou fazer aqui no lado, escrevendo os valores de forma absoluta. 120,36 mais 526,98. E vai me dar o mesmo valor. Então, qual é a diferença disso para isso? A diferença é que aqui eu botei valores absolutos. Essa conta, se eu quiser alterar ela, eu vou ter que alterar os valores dentro dela. E aqui, certo? No outro lado, está por valores relativos. Então, se eu vier aqui trocar, por exemplo, o valor da conta era 98, automaticamente aqui já mudou. Porém, aqui não modificou. Por quê? Porque aqui está em valores absolutos. Para alterar aqui, eu vou ter que vir dentro da minha forma criada e trocar também que esse valor aqui, ó, é 98, para ele poder fazer essa troca. Né? Ou seja, é muito mais fácil eu ter que trocar os valores aqui. Imagina numa tabela que eu teria informações da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, contas, e aqui eu tenho, vamos supor, luz, gás, eu tenho... Que gás feio, né? Eu tenho luz, eu tenho condomínio, tá? Eu tenho aluguel, né? Eu tenho aqui importante, ó, escola, né? E aí eu tenho os valores aqui, por exemplo, os valores que eu tenho que pagar disso aqui. Olha o que eu vou fazer aqui interessante, eu vou selecionar essas células, toda a coluna, e vou dizer que ela tem que ter formato em dinheiro. Quando eu colocar o valor aqui, o valor da minha luz, por exemplo, foi 278,52, ele automaticamente já me coloca ali, ó. Vamos supor que não fosse em reais, eu clico aqui no ladinho, na flechinha, ó, e vem e põe que é em inglês, ó, botou em dólar. Eu aqui digo que é em euro, ele coloca em euro, então eu posso escolher o formato da moeda. O meu condomínio foi 356,78, o aluguel 789,63 e a escola 250,89, tá? E aqui embaixo eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou escrever total. E nesse total eu vou colocar aqui, ó, que é igual a este valor mais este valor, ó. É simplesmente que com o mouse em cima ele já coloca para mim o endereço, ó. Como também eu posso fazer o que? Digitar, ó, B5, tá? E dou um Enter, ó. Quando eu dou o Enter ele já dá para mim a resposta, ó, tá? Observa que essa conta aqui ela é formada, tá? Olha, ó, por B2, por B3, por B4 e por B5. O interessante do Excel é que ele é muito didático, né? Ele coloca, ó, inclusive em cores, né, diferentes, cada um dos endereços dentro de uma fórmula simples, para que eu consiga identificar, né, verificar então em qual célula que se trata, aonde está aquela informação. Okay? Dei um Enter e apareceu para mim aí.
O importante é o seguinte, vamos supor, me enganei, o aluguel não é 789,63. O valor do meu aluguel é 589,63. A partir do momento que eu altero isso, ele já alterou a conta aqui. Imagina se a gente tivesse feito a nossa conta daquela outra forma que eu mostrei, ó, 278,52 mais 356,78 mais 589,63 mais 250,89. Foi uma conta feita toda com valores absolutos, o valor deu o mesmo. Porém, quando eu altero, por exemplo, esse valor aqui, ó, para 350, aqui mudou o valor, porém aqui não. Por isso aqui fica bem mais visível e fácil. E essa é uma das grandes vantagens do Excel, né? Poder utilizar esses endereçamentos. Isso seria como uma conta que a gente fazia na escola, né? Por exemplo, eu tinha lá que eu tinha, vamos supor, que x era igual a 2x mais 3, né? E dessa forma eu descobria qual era o valor de x, né? Utilizando essa questão de álgebra. Aqui dentro do Excel é a mesma coisa, né? Eu uso esses endereçamentos, né? Esses planos cartesianos que vêm por coluna e por linha, né? Que formam o endereço, e dessa forma eu utilizo valores absolutos, que são os valores digitados, como esse aqui, que é um valor absoluto, está digitado na célula esse valor realmente, e eu tenho valores, né, relativos. Para finalizar, a gente ter uma ideia bem legal em relação a isso, eu vou dizer a seguinte coisa, eu vou dizer que aqui, ó, no C2 é igual ao B2. Observa que aqui ficou o mesmo valor que aqui, ó. Se eu mudar isso aqui para 178, no lado ao mesmo tempo modificou o valor. Por quê? Porque aqui, ó, se eu alterar o valor aqui, ó, para 200, não alterou aqui. Mas se eu alterasse aqui, alterava aqui. Por quê? Porque eu disse que aqui era igual ao valor dessa célula. Então, ele vai receber dentro de C2 sempre o mesmo valor que está aqui, ó. Porque aqui não está 178 dentro de C2, e sim que é igual ao valor que está dentro de B2. Tá. Passando por isso que eu já entendo o que significa, né, eu ter um valor absoluto e o que é um valor, né, que eu tenho, que é um valor relativo, né, por referência, eu já posso passar para outras coisas, né? E aí eu posso ver as funções, né? Aqui nas funções, a primeira função que eu tenho é a função soma, né? A função soma, ela recebe um intervalo, né? Ela vem para facilitar a minha vida, né? A gente vai ver ali, por exemplo, vamos voltar lá para o Excel, que aqui eu escrevi, ó, que era B2 mais B3 mais B4 mais B5. Eu poderia escrever isso aqui da seguinte forma, exatamente assim, ó: soma, abre parênteses. Tudo isso aqui que eu escrevi, eu não precisaria escrever. Eu só colocaria dois pontos e fecharia aqui. Ou seja, eu estou dizendo para ele que é para fazer uma soma que vai no intervalo de B2 até B5. Ele seleciona para mim aqui, ó, que ele vai fazer uma soma de B2 até B5. E vou dar um Enter. Ele calculou para mim exatamente igual com uma conta anterior, ó, que eu passei mais trabalho para fazer, ó, B2 mais B3 mais B4 mais B5. Imagina que eu não tenho uma conta tão pequena para fazer. Eu tenho uma conta para fazer que fosse, por exemplo, do B1 até o B281. Imagina eu ter que escrever uma fórmula nessa forma aqui, ó, uma forma simples, onde iria B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6 mais B7 mais B8 até mais B281. E isso demora muito tempo, né? Agora imagina como isso é fácil utilizando a forma do soma. Eu vou lá e escrevo igual soma. Eu vou até tirar daqui, ó, esse total. Vou colocar o total aqui, ó. E aqui eu vou escrever agora soma de B2 até B281. E ele já criou para mim a soma de tudo isso. Qualquer valor que eu coloque até 281, ele vai somar lá. Eu vou botar mais 100, ó. Mais 100 aqui, olha que deu lá. 1468. Eu vou botar mais 100 um pouco mais para baixo aqui, ó. Vou botar mais 100 aqui dentro. Ficou lá em cima, ó.
1568,52, ou seja, ele está somando para mim tudo que está entre B2 até B281. Se eu tivesse até 1281 ou até 10.281, simplesmente ele já está calculando para mim a BB2 até B10.281. Então isso me torna muito fácil, dependendo do tamanho da minha planilha, do que eu estou utilizando dentro da empresa onde eu estou trabalhando, né? A partir da quantidade de dados que contém, né? Dentro desses cálculos que eu estarei realizando dentro do Excel. Ok, então vamos fazer aqui a soma simples como estava antes, né? Ela até B5, vamos dar um Enter aqui. Então aqui eu tenho a soma, né, o total que vai de B2 até B5. Eu vou puxar isso aqui para cima, eu vou selecionar, vou dar Ctrl X que recorta e vou dar aqui então para baixo aqui, ó, vou dar um Ctrl V para mostrar então que tem um total aqui, que é esse aqui. Ok. Aqui no lado eu vou fazer uma situação onde eu vou botar aqui, ó, situação. O que vai ser essa situação? Por exemplo, eu já paguei a luz, pago. O condomínio eu não paguei ainda, tá? E o aluguel eu já paguei também. Então o aluguel está pago. E eu quero saber o total pago e o total não pago. Aqui, antes da gente ver como que eu faço esse cálculo, eu quero mostrar a seguinte coisa para vocês. Vamos primeiro selecionar aqui, ó, eu vou colocar uma cor de fundo e eu vou colocar uma borda aqui, ó, para selecionar. Aqui em cima eu vou colocar o maior em negrito centralizado para poder situar. Vou mudar também para maiúsculos aqui, ó, valores e contas, para a gente poder verificar que isso aqui é um topo, tá? Vou trocar a cor aqui de cima do fundo, vou botar um amarelo um pouco mais escuro para identificar, tá? Que ali é um topo. Deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. E vamos verificar a seguinte coisa. Lembrando que aqui, ó, eu tenho um espaço aonde total não pago precisaria de duas células. Para eu poder fazer isso, eu seleciono as duas e mando mesclar, ó. Elas juntaram. Vou vir embaixo e vou mandar mesclar, ó. Juntaram, tá? Eu tenho aqui eu tenho uma só, enquanto embaixo eu tenho duas. Quando eu mesclo, o valor do endereço dela fica exatamente o da primeira coluna. Eu só clicar aqui, ó, ele vai dizer para mim que é D7 e não E7. Aqui já é F, ó. O E7 ele esquece, ele deixa só o endereço a partir da primeira coluna que faz parte da área mesclada, tá? Ok. Então aqui, como eu faço o total pago? Para eu fazer o total pago, eu utilizo uma segunda função, que é a função soma-se. Ela tem um intervalo, que é o intervalo da condição, ela tem a condição em si e o intervalo da soma. Ou seja, eu vou dizer para ela lá a seguinte coisa, ó. Vamos ver lá pelo exemplo. Vou botar aqui, ó, igual a soma-se. Dentro disso, eu quero o quê? Eu quero somar todos que estão pagos, ó, total pago, tá? E eu vou fazer aqui então, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou primeiro selecionar essa área aqui, que é a área de intervalo. Vou dar ponto e vírgula como mostra ali e vou para o critério. O critério é o seguinte, tem que estar escrito pago, ok? Vou dar ponto e vírgula e agora eu vou selecionar o intervalo da soma. Intervalo, aqui ó, primeiramente ó, primeiro intervalo do critério, o critério em si, que é o que? Igual a pago, e o intervalo da soma. Eu vou dizer que esse daqui ó, é o lugar onde eu quero que some. Vou fechar e vou dar um Enter. Ó. E ele me somou ali para mim o valor total pago. Para mim somar o não pago, é simplesmente fazer a mesma coisa, né? Só que eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou dizer que eu quero nesse intervalo aquilo que for diferente de pago, né? E vou dar o intervalo da soma, e dessa forma eu já consigo somar o restante. Ó. Se eu fizer aqui uma prova real, esse valor mais esse valor deu exatamente igual aquele ali, ó. Então eu vou mover aqui para baixo para a gente poder verificar melhor, ó. Deu o mesmo valor, ó. Deixa eu botar aqui ó, o formato de dinheiro.
e aqui também, tá? Ele já viu para mim. Então, com o soma C, né, eu consigo então fazer a partir de uma condição, ele procurar para ele somar para mim somente aquilo que faz parte, né, daquela minha condição em si. Então aqui eu tenho o valor do intervalo do meu critério, o meu critério que é igual a pago e o meu intervalo da soma. Observa o que está mostrando aqui, ó. Aqui tem azul o intervalo do critério, está em rosinha o intervalo da minha soma. Ok. Fora essa função, mais uma função que nós temos é a função média. A função média ela é uma função que funciona para a gente poder fazer a média em si, né? Como que eu faria a média de todos esses valores? Para ter uma noção de qual é a média de valor que eu pago mensal em relativa a todas essas 4 contas. Eu teria que somar o valor que eu já tenho ali e dividir por 4, né? Com a soma eu não preciso fazer isso. E uma das grandes vantagens disso é o seguinte, ó, vamos primeiro inserir a média aqui, para a gente poder verificar uma das vantagens que nós temos de usar, na verdade, qualquer função. Eu vou botar aqui, ó, igual a média, vou selecionar a área e vou dar Enter. Apareceu lá para mim, ó, 342,13. Essa é a média de valor. Daria a mesma coisa que eu fizer, ó, esse valor aqui da soma divididos por 4. Vai dar 342,13, vai dar o mesmo valor, tá? A diferença é a seguinte, ó, deixa eu deixar aqui isso aqui no lado. Aqui eu fiz a divisão e aqui eu usei a média, tá? A diferença é o seguinte, se eu vier aqui, ó, clicar com o botão direito e mandar inserir, eu insiro uma nova linha. Eu vou clicar e vou inserir mais uma nova linha. Eu inseri 2 novas linhas. Nessa daqui, eu vou colocar internet, tá? Eu tenho então aqui a minha conta de internet, custou R$98, e eu tenho a minha conta, vamos ver aí, de almoço, vamos supor, almoço em restaurante, tá? Eu gastei nesse mês R$156,98. Isso já foi pago, tá? Isso também já foi pago. Observa, né, que aqui já calculou, aqui também. Aqui também já calculou a média mudou, mas aqui a média continua um outro valor. Por quê? A soma aumentou, mas ele continuou dividindo por 4, enquanto deveria estar dividindo agora, ó, por 6 valores, né? Se eu vier aqui, ó, e clicar e trocar para 6, ó, vai dar o valor certo. Mas ele estava por 4 por quê? Porque antigamente tinham 4 valores. Então é muito mais fácil usar a média, porque a média já verifica isso, né? Qual é a soma de todos os valores e qual a quantidade deles para saber por quanto tem que dividir, né? Por isso vale a pena utilizar uma fórmula dessas, né? A outra situação que me ajuda, né, em relação a usar uma fórmula desse, como a soma ou a soma C, é que exatamente quando eu insiro uma nova linha, ela se adapta. Olha aqui, ó. A minha conta antes, se vocês se lembrarem, se não lembrarem, volta uns minutinhos atrás na aula, a gente tinha colocado ali que era B2, 2 pontos, B5. Ao acrescentar 2 linhas, ele alterou automaticamente para B7, né? Então isso é uma facilidade também que eu usar uma função me dá, e também é uma certeza, né, que a minha célula a minha conta estará funcionando corretamente. Tá. Fora isso, a gente tem aqui outras funções, tá? Além da função média, eu tenho a função C, eu tenho a função E, ou conte C, conte valores, né? Eu tenho várias funções que eu posso estar utilizando no Excel, né? Vamos então prosseguir vendo a condição C. Então, vamos ver o C aqui então. Aqui eu botei pago, aqui não está pago, está pago, não está pago. Vamos fazer a seguinte coisa, tá? Vamos fazer por algum motivo, eu quero que quando aqui esteja pago, aqui apareça, por exemplo, 2, tá? E se aqui não estiver pago, que apareça 0. Então eu quero que apareça 2 para pago e 0 para não pago. Ok. Como é que eu faria isso? Eu escreveria igual C. Dentro do C eu tenho primeiramente o teste lógico. Qual é o teste que eu quero fazer?
Eu quero saber se dentro da célula C2, se é igual ao valor pago. Não importa se está em minúsculo ou maiúsculo, tá? Ele não verifica isso, ele vai verificar o valor em si. A palavra é pago, tá? Ele vai verificar ali, ó, se aqui é pago, como é pago, ele vai me botar um valor C verdadeiro. Esse valor verdadeiro eu vou colocar aqui é 2, tá? Vou dar ponto e vírgula, e aí um valor falso. Se não for, então 0. Eu estou dizendo para ele aqui, olha, vou dizer para ele a seguinte coisa: se em C2 o valor for igual a pago, então escreva 2. Caso contrário, escreva 0. E vou dar um Enter. Olha o que ele volta para mim, 2. Tá? Eu vou utilizar aqui a questão do autocomplete. Como é que funciona o autocomplete? Eu vou vir aqui para o cantinho desse pontinho, ó, muda a flechinha, clico, seguro e puxo. Ó. Ele automaticamente verifica para mim os demais. Ó. Ele mudou. Ó. No primeiro estava C2. Ó. No de baixo ficou C3. Ó. Aqui no outro ficou C4 e assim por diante. Ó. Ele vai alterando para mim a fórmula. E foi mudando ali. Ó. Se eu apagar aqui, muda do outro lado também. Ó. Tá? Bota aqui, ó, pago. Muda ali também, ó, pago. Tá? Muda aqui do lado. Então, se é isso, você tem uma condição, né? O C ele sempre funciona dessa forma. Ele tem a condição, ele tem o valor verdadeiro e o valor falso. Ok. Vou fazer um outro exemplo melhor para usar o C. Tá? Esse exemplo melhor seria utilizar uma tabela, por exemplo, de aluno. Tá? Eu tenho aqui o nome do aluno, eu tenho a nota 1, tenho a nota 2, tenho a média deste aluno e tenho a frequência, né? E eu tenho a situação desse aluno, se ele está aprovado ou não. Então assim, vamos supor lá, eu tenho um aluno que é o Joãozinho, né? Tá? Que é o João. A primeira nota do João foi 6, a segunda foi 6,5, tá? Eu tenho a Maria, né? Maria é uma ótima aluna, tirou 8 no primeiro e 7,5 no segundo, tá? Eu tenho o José, né? O José tirou 10 no primeiro, 9 no segundo, tá? E essas são as notas que eu tenho deles, tá? Eu vou selecionar aqui tudo, vou estar tudo centralizado nos dois sentidos. Eu vou fazer a média. Como eu ficaria a média aqui, ó, igual a média desses dois valores, de B2 a C2. Tá lá, ó, 6 com 25. Vou segurar, puxar para baixo, já calculou para mim os demais, tá? Vou vir na frequência. Na frequência eu vou digitar. Vamos dizer que o João teve 60% de frequência, tá? Que a Maria teve 78% e que o José teve 98% de presença. Vamos supor que a nossa escola tenha duas regras. A primeira regra diz que para o aluno passar, a sua nota tem que ser maior ou igual a 7. Então eu escreveria assim, ó, nessa primeira regra: se a média for maior ou igual a 7, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. E vou fechar e vou dar um enter. O que apareceu ali, apareceu para mim reprovado. Eu vou segurar e puxar para baixo e mostrar para mim, ó, que aqui está aprovado, aqui está aprovado, aqui está reprovado, porque a média é 6,25. Vamos aumentar essa frequência aqui para 90 e eu diminuir para 60. Vou poder fazer um exemplo. Agora vamos supor aqui numa segunda situação, tá? Aonde eu tenho duas coisas para verificar. Para o aluno passar, ele tem que ter a nota maior que 7 e a frequência maior ou igual a 75%. Ou seja, eu tenho duas condições, mas eu tenho um problema. No C é aceito apenas um teste lógico. Eu não tenho como testar as duas coisas. Então,
que eu posso utilizar nesse caso? Eu posso utilizar um e um ou. Quando que eu utilizo um e? Né? Um e eu utilizo aqui, ó, essa parte aqui, para entrar dentro dessa questão aqui, ó, da minha condição aqui, ó, dentro da palavra condição, eu vou colocar todo esse e ou todo esse ou, tá? Porque aqui dentro eu posso colocar, ó, n condições separadas por ponto e vírgula, quantas forem necessárias serem verificadas, né? Mas qual é a diferença entre o e o ou? A diferença entre o e e o ou é que para ser satisfeita a condição como verdadeira no e, é necessário que as 2, as 3, as 4, as 5, todas as condições interligadas com aquele mesmo e sejam verdadeiras. No ou, né, não precisam ser todas, né, verdadeiras. Basta que uma seja verdadeira para que a condição seja satisfeita. Sendo assim, né, nós temos uma tabela, bota aqui, ó, outra planilha, que é a tabela verdade. Na tabela verdade a gente tem a seguinte situação: eu posso ter uma condição que dê verdadeiro e outra que dê verdadeiro, uma que dê verdadeiro e outra que dê falso, uma que deu falso e outra que dê verdadeiro, e eu posso ter que deu falso que deu falso. Então, dessa forma aqui, ó, se eu for verificar isso dentro de um e dentro de um ou, né? Deixa eu selecionar aqui em cima para diminuir esse espaço. E vamos botar aqui dentro então. Quando eu tenho um verdadeiro e um verdadeiro, vai dar verdadeiro. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, esse quadrado está azul e este outro quadrado está azul, vocês vão me dizer, verdadeiro, esse quadrado está azul, mas esse quadrado não está azul, está vermelho. Então aqui não é verdade, aqui é verdadeiro, mas aqui não é verdadeiro. Seria o quê? Uma questão de verdadeiro ou falso. Então dentro do e, isso daria falso, porque o vermelho não é azul. Porém, se aqui eu tivesse colocado a cor azul, então eu teria nos dois a cor azul. Perguntei, aqui é azul? Sim. E aqui é azul? Sim. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Um falso com um verdadeiro vai dar um falso, porque a mesma situação de cima só é invertida. E um falso, obviamente que dará falso. Beleza, ou seja, dentro do e, tá, a única forma de dar verdadeiro é se as duas condições forem satisfeitas. Se as duas não forem satisfeitas, né, não acontece. Dentro do ou é diferente. Um verdadeiro, isto é azul ou isto é azul, sim, os dois são azul, então vai dar certo. Aqui dará verdadeiro. Aqui ele vai perguntar a seguinte coisa: um verdadeiro e um falso. Aqui é azul? Sim. Aqui é azul? Ou aqui é azul? Não. Aqui é azul, mas uma delas foi satisfeita com azul. Então, nesta forma, aqui dará, por ter apenas um verdadeiro, dará verdadeiro. Assim como embaixo também dará verdadeiro, por ser a situação contrária. E por serem todos falsos, falso com falso dará falso. Certo? Então a única forma de dar, né, no ou, né, um valor, né, falso seria se, né, eu tivesse aqui, né, uma situação como essa, né, aonde os dois eram falsos, e para dar verdadeiro no e, os dois forem verdadeiros, o contrário, que está tudo verdadeiro e aqui está tudo falso. Ok, entendido isso, né, a gente volta para lá para verificar a seguinte coisa: depois de fazer a situação, eu vou ter que usar dentro do C um ou. Dentro da condição eu vou escrever ou. Eu vou fazer a seguinte pergunta, ó:
Se esse valor da média for maior ou igual a 75, ponto e vírgula, ou se esse valor for maior ou igual a 75%, então ele vai escrever para mim aprovado. E se não for, eu vou escrever então reprovado. Vou dar enter, tá lá, ó, aprovado. Isso esse aluno aqui está aprovado. Porque eu botei um ou. Mas o ou não está certo. O aluno, para passar, ele não tem que ter a média em 6,25 ou a nota ou a frequência maior que 35. Ele tem que ter as duas coisas. A nota dele tem que ser maior ou igual, né, a 7, né, e a sua frequência maior que 35. Então ele está reprovado. Vamos puxar para baixo e nós vamos verificar que os demais estão aprovados, tá? Mesmo menos esse aqui, ó. Esse reprovou porque não tem nota, e esse aqui reprovou porque não tem chamada. Esse daqui aprovou porque ele tem tanto uma coisa quanto a outra, tá? Isso é então o C, né? E o ou que a gente viu. A gente tem outras funções para ver, tá? A gente tem que ver então aqui as funções agora de conta, tá? E nós vamos continuar então na próxima aula. Valeu, isso aí, qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, tchau, tchau.